estamos dando o que de melhor nós temos, tá? Que é a nossa manhã, aqui na presença do nosso Pai amado, maravilhoso, tá? Eu vou ler a palavra do Senhor que está no Salmo 19, versículo 7 até o 10, tá bom? Ó, a lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseia na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que o ouro muito fino, ouro puro. Glória a Deus. São mais doces do que o mel, mais doce até do que o mel mais puro. Amém? Amém. Então, a gente sabendo, né, que os ensinos do Senhor, a palavra dele, ela é perfeita, tá? Nós não precisamos de muita coisa. Se nós tiver essa palavra aqui, ó, e nós comer como nosso primeiro alimento de cada dia, estamos bem, tá? Glória a Deus. Tudo irá bem para nós, tá bom? Então, a palavra, ela nos ensina o que nós devemos fazer. Se nós vivemos longe da palavra, a gente faz aquilo que não é legal, né? A gente se perde na caminhada. Mas quando nós vivemos pela palavra, pode saber, a luta vem, porque nós estamos num lugar, num mundo cheio de situações, mas a vitória é certa. Não tem aquele que faça a palavra de Deus, que viva a palavra de Deus, que passe necessidade. Porque a palavra do Senhor diz lá no Salmo, o Davi fala, o rei Davi fala que fui moço e agora sou velho e nunca vi o justo mendigar o pão. Amém. Então, ó, é a palavra que fala a verdade para nós, tá? Vamos orar então? Glória a Deus. Meu Pai querido, é em nome de Jesus, Senhor, que nós estamos aqui na Tua presença. Senhor, a Tua palavra diz que ela é perfeita, que nós, Senhor, nos basearmos nela. Nós temos tudo o que é necessário, Senhor. Senhor, e eu tenho experiência disso, Pai. Eu tenho experiência, eu posso falar, Senhor, que a Tua palavra é a verdade, que nada é além da Tua palavra. Senhor, muito obrigada, Senhor, por essa manhã gloriosa, por cada vida que está aqui, por cada vida que está em casa, que vai, Senhor, ouvir. Senhor, que cada um coloque a Tua palavra em primeiro lugar. Que cada um te coloque, Senhor, como o único Deus, como Deus vivo. Porque a Tua palavra diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua presença. Senhor, faz milagre nesse lugar. Senhor, que todos que estão aqui, que todos que estão em casa, que eles recebam de Ti, Senhor. Recebam o desejo do coração deles. Amém, Senhor. Amém. Vamos falar da semente hoje. Quem pode ler Isaías capítulo 53, versículo 10, se tiver na Almeida Revista Atualizada, eu agradeço. Na Revista Atualizada, Almeida. Isaías 53, versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazê-lo sofrer, embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa. Ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Então, ali fala, né,
que agradou ao Senhor moê-lo para que ele fosse oferta pelos nossos pecados. E aí ontem essa palavra veio na hora que eu e a avó, a gente estava fazendo massa caseira. E aí eu tava sovando ali a massa, eu e ela. E era uma massa pequenininha, assim, que ninguém dava nada pela aquela tal de massa ali. E aí cortamos ali, a avó, ela tem uma ferramenta muito pré-histórica, mas é a ferramenta que nos salvou, que é um moedor, assim. E aí eu disse, não, porque quando eu e o pai fizemos a massa, a gente sofreu, não deu em nada aquela massa lá. Ficou, sabe, passamos uma hora assim cortando e a massa grudou e não deu certo. E aí ontem com a avó disse, não, mas é só tu ir ali e moer. Eu disse, capaz que é só isso. Botei, moí, a massa saiu. Mas não é que funciona mesmo? Aí comecei, né, disse, mas é uma massa tão pequenininha, não vai dar pra nós tudo lá em casa. E a avó disse, não, vai dar, vai moendo. Fui moendo. E aí quanto mais a gente botava ali, mais ia apertando pra ele ficar menorzinho, a massa ia ficando grande. Teve uma massa que eu disse pra vovó, não deu, ela ficou tão grande que ela grudou e eu tive que refazer tudo porque ela ficou muito maior que o meu braço e eu não consegui segurar. Então a gente pensa assim, vou ter que moer, vou ter que passar pela dificuldade, vou ter que enfrentar esse desafio. Tá bom, vai ter que passar por esse desafio. Mas e se a gente for olhar pela visão de Deus, que sabe tudo que vai vir depois desse desafio, que sabe o tamanho que a gente vai ficar, o que vai sair de tudo aquilo ali. Então, aí eu falei pra avó assim, vó, já tem a palavra da semente, ó. Eu fui escalada assim, né? Vai. É sempre comigo vai, né? Então tá. Então, que a gente possa olhar não só as adversidades, as situações ruins, mas que a gente possa entender que Deus tem um propósito conosco para depois deste momento. Para que a gente possa entender que depois a gente vai crescer, pois que a gente vai ficar forte e aí a gente vai poder passar pelas situações e ajudar outras pessoas que estão naquele mesmo momento que a gente, né? Então, é isso. Bem? Vamos orar? Tá. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por esse dia, por todos que estão aqui. Te peço, Pai, por cada um que vai estar assistindo este culto, que o Senhor os abençoe, Pai, abençoe as ofertas, os dízimos, as primícias. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Tá gravando? Tá. Graça e paz, pessoal. Então tá bom. Então, eu tava falando pro pessoal que tá aqui presente, que faz de conta que hoje é o meu primeiro dia aqui na igreja, tá bom? E como vocês são pessoas boas e querem que eu conheça Jesus, querem que eu conheça o propósito de Deus, vocês precisam me dizer, para eu entender o que vai acontecer hoje, o que falaram na semana passada, o que foi ensinado na semana passada, que mexeu com a tua vida, que marcou a tua vida, para me ajudar, ok? Sobre o Ano Novo Bíblico. O Ano Novo Bíblico. Perdão. Ó, tô começando a entender agora. Ano Novo Bíblico, perdão. Ano Novo sempre é bom, né? Oportunidade de recomeço, o pessoal fala, né? Oportunidade de aliviar as cargas e começar um tempo novo. Tudo bom? Bom dia. Então, queridos, é nesse sentido que eu quero dar continuidade. Nós iniciamos o dia, nós rompemos o Ano Novo Bíblico. Porém, 10 dias depois do Ano Novo Bíblico vem o dia do perdão, certo? O dia do perdão. E aí, nós vimos também que lá no Antigo Testamento falava do dia do perdão, um dia específico para acontecer isso. Aí a gente pode dizer, mas isso é Velho Testamento, tal. Queridos, a Bíblia toda é fundamental para a tua vida. A Bíblia toda é fundamental para a tua vida. Então, esse negócio do novo e do velho foi só para ser mais fácil encontrar os textos na Bíblia. Isso foi escrito
Isso foi escrito antes de 2020, antes da pandemia, e isso foi escrito depois da pandemia, entendeu? Tua vida é uma antes, tua vida é uma depois. Tua vida antes de ter Jesus é de uma forma, e com Jesus é de outra forma. Com a palavra na tua vida é de uma maneira, e sem a palavra é de outra maneira. Certo? Então, são organizações que fizeram para facilitar que as pessoas se agarram naquilo e dizem assim, não, isso já é passado, isso é aliança velha. Isso é aliança velha. Não vale mais. Vale. Toda a Bíblia vale para nós nos dar bem na vida e cumprir o propósito de Deus. Certo? Então, quem é o nosso referencial? É Jesus. Jesus, ele fala sobre perdão e arrependimento. Às vezes eu penso que às vezes a pessoa só precisa se arrepender. Ah, mas te arrepende do que tu pensou, te arrepende do que tu falou, te arrepende das atitudes que tu teve. Porém, Jesus não fala só de arrependimento. Jesus também ensina mais pra frente sobre o perdão. Ok? Então, antes do dia do perdão, nós vamos aprender sobre o perdão. Antes do dia do perdão, que é o dia de se arrepender, né, no caso, a gente vai aprender sobre arrependimento e perdão. Ok? Quem tem na Bíblia aí, então? Mateus 4,17. Mateus 4,17. Mateus 4,17. Quem achou pode ler. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele disse, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Então, daquele momento em diante, que momento foi? O que aconteceu antes? Que daquele momento em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Jesus só falava essa mensagem, pessoal. Jesus não falava nada diferente. Ele até multiplicava o pão, ele até curava as pessoas, mas a mensagem dele era: arrependei-vos, porque é chegado a vocês o reino de Deus. Se arrepende, porque é chegado a vocês o reino de Deus. E aí aqueles que se arrependiam começavam a andar com Jesus e diziam: realmente, a melhor coisa que tem é a gente se arrepender e ser perdoado dos nossos pecados. Porque a Bíblia diz lá em 1 João, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos livrar de toda injustiça. Certo? Então Jesus ensina, ok? Qual era a mensagem de Jesus, pessoal? Qual era a mensagem de Jesus desse lado? Arrependimento. Aí era amor, arrependimento. Jesus não chegou a dizer assim, ó, ama, é chegado a vocês o amor, é chegado a vocês se arrependam, é chegado a vocês o reino de Deus. No reino de Deus tem tudo isso. No reino de Deus tem amor, alegria, paz, bondade, mansidão, domínio próprio. No reino de Deus tem tudo isso. E Jesus diz, chega até vocês o reino de Deus. Qual era a mensagem de Jesus então? Arrependimento. Show, né? Ok, pessoal? Agora, é possível que o arrependimento ele gere tristeza. Tristeza porque tu deixou de fazer algo. O que é arrependimento? Quando a gente vai pesquisar, arrependimento é um sentimento de pesar por algo que tu cometeu que não era bom. Pode ver, vai no dicionário lá, vai procurar. É um sentimento assim, poxa, como é que eu agi daquela maneira? Não é um remorso. Não é um remorso. Quando Pedro negou Jesus, ele se arrependeu e ele se alinhou com Jesus novamente. Uau! Aí vai ter gente que diz, mas o que aconteceu com Pedro e Jesus? Pedro andava com Jesus a ponto de dizer assim, ó, se for preciso, eu vou até a morte contigo, Jesus. Na hora do vamos ver, na hora que foi, sabe, passou pelo, como é que é o nome do negócio? Moedor lá, né? Na hora do cilindro, de ser moído, ele ficou com medo e ele negou Jesus. E ele precisou se arrepender. Dois homens eu vou falar agora. Judas, aquele que carregava a bolsa do dinheiro, o Judas Iscariotes, era discípulo de Jesus. E ele entregou Jesus para ir para a crucificação. E ele não se arrependeu. Ele teve um remorso.
ele chorou amargamente, ele ficou mal, ele ganhou dinheiro para entregar Jesus, e aí ele entregou o dinheiro de volta para o pessoal que comprou dele a informação. Ele pegou e largou o dinheiro, não quero mais isso aqui, vocês estão sendo muito mal com Jesus e tal. O pessoal, estamos nem aí, o que nós queríamos de ti a gente já tem. E aquilo ali gerou um remorso, mas não um arrependimento. E ele foi, e ele tirou a própria vida. Vocês estão entendendo a diferença do remorso para o arrependimento? Por isso que Jesus disse assim, ó, não fique remorciado, não. Se arrepende, te apresenta diante de Deus e te arrepende, ok? Tá todo mundo certo, então, arrependimento? Agora vamos pro perdão. O que é perdoar? Será que Jesus ensinou só de arrependimento ou de perdão também? Mateus 18, 21, 35. Agora eu vou ler essa história para a gente aprender. Mateus 18, do 21 em diante. Jesus precisou ensinar sobre o perdão por uma pergunta. Ele foi questionado sobre o perdão. Sabe quando tu é questionado sobre alguma coisa? Como é que faz tal coisa? Não, vamos procurar. Vem cá que eu te ensino, se tu sabe. Vamos fazer. Como é que faz uma massa? Vem cá que eu te ensino. Né? E faz a massa. Nós vamos comer essa massa hoje. Então tá. Mateus 18, 21 em diante diz assim. Ó. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que peca contra mim 7 vezes? Eu devo perdoar 7 vezes? E ele estava achando que era bastante, né? Quantos dias tem na semana? 7. Isso. Então as pessoas só erram uma vez por dia contigo. Então tu tem um perdão para cada dia. Na lógica do Pedro, só, ó, já perdoei hoje, não posso mais perdoar. Aí Jesus, sabendo, né, dessas coisas, pegou e disse assim, ele perguntou, Jesus, eu tenho que perdoar 7 vezes? Aí Jesus disse, não, respondeu Jesus, você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. E na outra versão diz assim, ó, 70 vezes 7. Porque o reino do céu, aí Jesus começou a ensinar ele, porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo no começo trouxeram o que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, seu patrão, o rei, ordenou que ele fosse vendido como escravo, o empregado, a sua esposa e seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía para pagar a dívida. Que baita dívida, né? Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo, eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. Isso é perdão, pessoal. É tu não ter como pagar algo e tu ser perdoado. É tu não ter como resolver com uma pessoa, porém tu diz assim, aquela pessoa me maltratou tanto, me feriu tanto, e eu decido perdoar a dívida que ela tem comigo, porque ela me paga, entendeu? Não é assim que a pessoa diz? Por que a pessoa diz, ela me paga? Porque está devendo, está em dívida. Agora, o perdão é tu realmente perdoar alguém que não tem como resolver. É isso que é perdão. Por isso que perdoar não é estalar o dedo, pessoal. É com a ajuda de Deus mesmo, é tu assumindo e dizendo assim, Deus, por mim, sinceramente, parece que eu não tenho como perdoar essa pessoa. Ela me deve tanto. Isso aqui não tem como.
Agora vamos continuar aqui. E qual é o versículo nessa aula? 28. O empregado saiu, o patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. Isso aí, obrigado. 28, então. Aí o empregado saiu, encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia, ele devia para o rei 100 milhões de moedas, né? Milhões de moedas, não é 100 milhões. Mas o empregado saiu, encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que você me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou, pediu: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que lhe pagasse a dívida. Quando os empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão dele, que tinha perdoado aquela grande dívida. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com você, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Amém? Então Jesus é bem claro. A mensagem de Jesus é arrependimento. Muitas vezes tu até te arrepende de ter feito algo, de ter dito algo, de ter se afastado de pessoas, ou as pessoas mesmo se afastaram de ti, e tu te arrepende de coisas que tu fez e coisas que levou a isso acontecer. Te arrepende. Agora, o perdão, ele é o pagamento. Quando tu perdoa, tu é perdoado. Certo? Quando tu te arrepende, tu é perdoado por Deus. Tu te arrepende, aí tu começa a andar no outro entendimento. Agora, quando tu decide perdoar, aí tu está te alinhando com a palavra de Deus. Amém, queridos? Queridos, às vezes a pessoa pega e diz assim: olha, eu vou entregar minhas primícias, eu vou entregar meus dízimos, eu vou entregar uma baita oferta, porque eu fui tremendamente abençoado por Deus. Porém, quando chega nessa parte de perdoar, do perdão, ela fica assim: eu tenho vencido nessa área, eu consigo contribuir, eu consigo obedecer, mas a questão do perdão, queridos, o perdão, ele pode ser o impedimento, ele pode estar te impedindo de viver tudo de Deus. A falta de perdão te impede de viver as promessas de Deus. Amém, queridos? Amém. Por quê? Porque quando Pedro negou Jesus, primeiro ele andava pertinho de Jesus. Quando Jesus foi preso, ele começou a andar de longe de Jesus. Ele olhava de longe. Quando botaram Jesus e um ladrão. E quando disseram para escolher, o povo escolheu o Barrabás. E Jesus foi para a cruz. Jesus foi para a cruz por amar a humanidade. Jesus ressuscitou porque ele prometeu que no terceiro dia ele ia ressuscitar. E depois que ele ressuscitou e Pedro se afastou dele, Pedro só tinha na memória dele, na lembrança, Pedro só tinha na lembrança dele Jesus que foi preso, Jesus que sofreu, Jesus que foi para a cruz e morreu. Ele não tinha visto Jesus ainda ressuscitado.
E Jesus ressuscitou no terceiro dia e na caminhada ele andou 40 dias ressuscitado. Ele foi lá e resgatou Pedro. Pedro se arrependeu, porém precisou receber perdão. Amém, queridos? Então, tu já te arrependeu, tu pode te arrepender hoje, mas tu precisa fazer a tua listinha. Ah, mas não tem papel, não tem caneta. Tu precisa, de hoje até o dia do perdão, fazer a tua listinha. Queridos, se alguém te roubou, tu não vai deixar tua carteira do lado da cadeira da pessoa, tá? Tu não vai fazer. Ah, não, já perdoei. Ah, nada me acontecerá. Vai perder de novo. Porque quem se converteu foi tu. Quem está vivendo um novo nascimento, quem está guerreando para perdoar aquela pessoa lá, é tu, não é ela. Ela, tu vai intercedendo. Que caia as vendas dos olhos dela, que caia os tampões dos ouvidos dela, que ela vá para a célula, que ela ouça, sabe? Que aquilo que ela está vivendo de circunstância seja oportunidade dela conhecer Jesus. Às vezes as pessoas têm um problema do nosso lado e a gente não quer que as pessoas sofram. A gente não quer que doa a unha delas e a gente começa a orar por elas para elas não terem problemas. É elas que têm que, com aquela situação, com aquela circunstância, elas têm que ver que Deus socorre todas as pessoas. Então às vezes a gente quer tomar o lugar de Deus, Deus quer tratar as pessoas, quer atrair para a presença dele. Amém, queridos? Com isso eu quero orar com vocês agora. E logo depois, todos aqueles que são batizados, tá? Nós vamos participar da ceia do Senhor, tá? Mas agora nós vamos orar. E em cima disso, vou ler mais um texto aqui que diz assim, 2 Coríntios, para a gente orar aqui. 2 Coríntios 7:10. Segunda Coríntios 7:10. Diz assim, ó: pois a tristeza que é usada por Deus produz arrependimento que leva para a salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas a tristeza deste mundo produz morte. Remorso produz morte. Arrependimento produz vida. Liberar perdão traz cura. Liberar alguém que está preso em ti. Tu vai comer, lembra da pessoa. Vai dormir, lembra da pessoa. Acorda, lembra da pessoa. Quando tu libera perdão. Ou da situação. E tem pessoas, isso eu tenho aprendido com a minha esposa. Tem pessoas que elas perdoam todas as pessoas. Todo mundo. Menos ela. Ela não se perdoa. Ela se maltrata. Ela se cobra demais. Ela se cobra. Ela se condena. Deus já te perdoou e tu não te perdoou. Ah, mas vou me perdoar pelo quê? Não sei. Tem pessoas que elas não se perdoam por negócio que fez mal feito, por ter perdido família, por ter perdido propriedade, sei lá, por não ter cuidado da saúde e tanta coisa. As pessoas não se perdoam. Isso também tá para trazer cura e restauração. Aí sim, tu vai viver um ano abençoado por Deus, porque tu te arrependeu e também perdoou. Amém, queridos? Vamos orar então? Faz a tua lista aqui, ó, na tua mente já, ó. Tá aqui a minha lista. Acredito que alguns foram se identificando. Tudo que o inimigo das nossas almas quer é quebrar a imagem de pessoas que tu ama. E pessoas que tu tá mais perto para dizer para ti: ah, ela nem é tudo isso. Ela nem é tudo isso. Comecei a andar perto dele, mas nem é tudo isso. Que o inimigo das nossas almas quer é trazer confusão e fraqueza. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós cremos, Senhor Deus, que a tua palavra diz. Daí em diante, Jesus começou a anunciar sua mensagem. Ele dizia:
Arrependa-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está perto. Pai, nós nos arrependemos diante de Ti, Senhor, como homens, mulheres, crianças, jovens, pessoas de mais idade, nos arrependemos diante de Ti como igreja do Senhor. Nos arrependemos, Senhor Deus, por atitudes, por quebrar relacionamento, quebrar alianças. Senhor, nós nos arrependemos diante de Ti. Vai te arrependendo, vai falando com o Senhor, em nome de Jesus. E agora diz para o Senhor: Senhor, eu decido perdoar, Senhor Deus, aqueles que me devem. Eu decido perdoar, Senhor Deus, aqueles que me prejudicaram, aqueles que se afastaram. Vai liberando perdão, perdoa. Perdoar não é um sentimento, é uma decisão. E Jesus disse: não somente 7 vezes perdoar, muitas vezes perdoar, muitas vezes perdoar. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti, Senhor, em nome do Senhor dos Exércitos. Santificado seja o Teu nome. Vai orando, seja cheio do Espírito Santo, seja perdoado, libera perdão, porque aquele que perdoa é perdoado. Santificado seja o Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor. Pai, nós vamos estar há poucos dias, estando no dia do perdão. Já iniciamos, Senhor Deus, essa caminhada, Pai, de arrependimento e de liberar perdão. Que o Teu Espírito Santo lembre agora as pessoas, Pai, que precisam ser perdoadas. Lembre cada um aqui. Que o Espírito Santo esteja te lembrando, trazendo à tua memória situações que tu viveu, para que tu libere perdão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, nós abençoamos todos que estão orando, que estão aqui diante do Senhor. Em nome de Jesus. Seja fortalecido na tua decisão, em nome de Jesus. Seja abençoado, em nome de Jesus de Nazaré. Muito obrigado, Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Então, tu acabou de te autoavaliar, certo? A Bíblia diz muito claro, em 1 Coríntios, examine-se o homem a si mesmo. Te examina e aí participa do corpo e do sangue de Jesus. Amém, amados? Então, como eu estava falando, Jesus foi tão sério, foi tão objetivo no tempo que ele viveu aqui, para realmente trazer salvação para a gente que crê, ok? Ele traz para todos que creem. Então tem condição para desenvolver essa salvação, é crer em Jesus. Primeiro é crer, ok? Se arrepender, confessar e batizar. Amém, queridos? Jesus determinou, é desse jeito, ok? Tem pessoas que dizem, eu aceito Jesus, mas tem que ser do meu jeito. Não vai dar certo, sabe? Porque do teu jeito tu vai fazer de qualquer forma. Então, nós vamos participar do corpo e do sangue de Jesus. Amém? Obrigado. Tu vai receber o pão, o suco. Para aqueles que estão recebendo essa mensagem, separa aí na tua casa o teu pão, o teu suco. Nós vamos orar juntos, vamos esperar uns pelos outros aqui. Certo, queridos? Glória a Deus. Santo é teu nome. Glória a Deus. Amém, queridos? Então, nós vamos apresentar esse pão, que simboliza o corpo e o sangue de Jesus.
Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti este pão. Nós cremos, Pai, que esse pão simboliza o corpo de Jesus, que foi para a cruz. Nós Te apresentamos, consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido, que quando Tu participar deste pão, que Tu tenha mais de Jesus na tua vida. Quando tu participar desse pão, a Bíblia diz que Jesus é a palavra, que tu tenha mais da palavra na tua vida. Que quando tu participar, que tu tenha a vida de Deus, que tu tenha mais do Espírito Santo na tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós participamos. Pode participar. Amém, queridos? Senhor, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, a tua palavra nos diz. E a Bíblia diz que para nós lembrar da tua morte, da tua ressurreição, e nós celebramos a vitória de Jesus na cruz. Nós celebramos o perdão, nós celebramos porque podemos nos arrepender, sermos perdoados e também perdoar. Nós consagramos a Ti este suco que simboliza o Teu sangue. E participamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode participar. Pai, nós Te honramos, Senhor. Nós dedicamos a nossa vida a Ti. E temos gratidão, Senhor Deus, por poder participar do corpo e do sangue de Jesus. E agora que Tu seja abençoado, que Tu seja fortalecido para viver os propósitos de Deus, para deixar de viver pelas Tuas vontades e viver pela vontade de Deus. Então, conheça a palavra de Deus, que Tu venha discernir a vontade de Deus, que Tu conheça, que Tu leia a palavra, que Tu tenha momentos de oração, e na oração que Tu ouça a voz de Deus falando contigo, na autoridade do nome de Jesus. Para aqueles que precisam de cura física, sejam curados agora. Sejam curados nos pés, nas articulações dos joelhos, na coluna, seja curado nos olhos, seja curado nos órgãos internos, seja curado, seja abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nós Te apresentamos este óleo, esse frasco com óleo. Aqui, Senhor Deus, tem pessoas que precisam ser consoladas pelo Espírito Santo. Tem pessoas, Senhor Deus, que precisam ser curadas, restauradas, libertas de vícios. Sejam livres agora. Sejam tocadas pelo Espírito Santo agora. Pai, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão ao ouvir a voz do Filho de Deus. Pai, que os tampões dos ouvidos caiam, que as pessoas que estão aqui ouçam a Tua voz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero estar abençoando a tua vida. Todos que são dizimistas e primiciadores, nós vamos estar orando, ungindo, e que os teus planos dê certo. Certo? E que tu busque em Deus e diga: Deus, eu quero estar comprometido e obediente à tua palavra, para entregar os dízimos, as primícias, e que as promessas do Senhor sejam sobre a tua vida, seja sobre a tua família, seja sobre a tua descendência, que tu seja surpreendido por Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aí, pode passar. Não, acho que não. Ah, tá. Isso, pode vir aqui, ó, desse lado. Em Ezequiel 44:30 diz que quando tu entregas as tuas primícias, a bênção do Senhor está sobre a tua casa. É verdade. Quando tu determina com essa atitude, a bênção do Senhor está sobre a tua casa. Amém, irmãos?
Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós abençoamos a nossa casa. Que a tua presença esteja ali. E agora nós te pedimos que o Senhor libere os teus anjos para limpar a casa de cada um aqui de tudo que não vem de ti. Que os anjos de Deus subam e desçam naquele lugar. Que a tua presença esteja ali, Pai. Que a alegria da salvação esteja ali. Que a bênção, a prosperidade do Senhor, os recursos do Senhor sejam naquela casa. Em nome de Jesus, na tua casa, na tua família. Em nome de Jesus de Nazaré. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Um abraço a todos. Escuta-me, Senhor, e responde.